Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Viana, sou professora da área de linguagens e a gente tem uma questão de interpretação textual para resolver com você. E é uma questão que vai falar sobre múltiplas coisas, sobre a língua portuguesa do Brasil e de Portugal, mas principalmente como Portugal recebe, a língua portuguesa do Brasil. E não recebe não só a língua portuguesa, mas os nossos escritores. Como é que está recebendo? E aí o texto começa dizendo o seguinte: de quem é esta língua? De quem é essa língua? Tá certo? A gente tem que levar em consideração que a língua, ela é viva e ela pertence, ela não tem um dono, ela pertence a todos. O texto fala que uma pequena editora brasileira, a Urutau, acaba de lançar em Lisboa uma antologia antirracista de poetas estrangeiros em Portugal, com o título Volta para a Tua Terra. Por quê? Porque, infelizmente, algumas pessoas falam isso para brasileiros, E para imigrantes. O livro denuncia as diversas formas de racismo a que os imigrantes estão sujeitos. Alguns dos poetas brasileiros antologiados queixam-se do desdém com que um grande número de portugueses acolhe o português brasileiro. É uma queixa frequente. Aqui em Portugal, eles dizem que o nosso português é errado, que nós não falamos português. Escreve a poetisa paulista Maria Júlia Pinheiro. Para concluir, se a sua linguagem, a lusitana, ainda conserva a palavra da opressão, ela não é a mais bonita do mundo, ela é uma das mais violentas. Então, se a tua língua serve para oprimir, ela não é bonita, ela é muito feia, ela é violenta, certo? Então, a gente tem que entender que toda língua ela sofre variação. Você deve perceber, inclusive, quando você fala, por exemplo, com pessoas bem mais velhas do que você. Elas já têm uma linguagem diferente. Ou quando você fala com pessoas que, de alguma forma, têm um nível educacional muito maior do que o seu. Porque a língua é viva, certo? E por ser viva, ela vai, de alguma forma, se adequando ao contexto, certo? Então, não existe uma língua ideal, a correta. Existe uma comunicação. E é isso que os linguistas pedem, que as pessoas se comuniquem, tá certo? O texto de Água Lusa tematiza o preconceito em relação ao português brasileiro. Com base no trecho citado pelo autor, infere-se que esse preconceito se deve. Então, esse preconceito acontece por quê? Ele se deve por quê? Alternativa A dificuldade de consolidação da literatura brasileira em outros países? Não, gente. Não é porque a literatura brasileira ela tem que se consolidar aqui no Brasil, e tá tudo bem, ela se consolidou. Ela pode ser divulgada no mundo inteiro? Pode, mas não é por causa disso que tem preconceito. É por causa que há situações em que as pessoas dizem o seguinte: você fala errado, você fala correto. Não existe, eu costumo falar que existe uma linguagem praticada e uma linguagem predicada, mas que mesmo a praticada ou a predicada, ela tem que servir para comunicar. E se comunicou, tá tudo bem. Ou seja, se eu entendi o processo de comunicação, tá tudo certo, ok? Então, o preconceito não se deve a essa dificuldade de consolidação da literatura brasileira. Então, a alternativa A está falsa. Alternativa B. Aos diferentes graus de instrução formal entre os falantes de língua portuguesa? Também não. Mesmo que no texto nem se fala desses graus de formação, Não fala de que tem mais educação, quem foi para uma faculdade, não fala desse grau. Fala que em Portugal, alguns portugueses, ainda bem que não são todos, dizem que nós não falamos o português correto, Então volta para a tua terra, porque lá tu fala corretamente, tá certo? Então a alternativa B tá falsa. Alternativa C, a existência de uma língua ideal que alguns falantes lusitanos creem ser a falada em Portugal. Essa é a correta. Alguns lusitanos, alguns portugueses, não são todos, dizem que a língua que falamos, a língua português do Brasil, não é português, tá certo? Mas sim, é português porque é uma variação. E a língua, ela sofre variação. Ela vai sofrer sempre variação, porque ela é um organismo vivo, ok? Então, a alternativa C é a correta. Vamos conhecer as outras alternativas. Alternativa D.
ao intercâmbio cultural que ocorre entre os povos dos diferentes países de língua portuguesa. É interessante notar que ele não fala desse intercâmbio. A gente sabe até que há, porque existem vários povos que falam a língua portuguesa, afinal de contas, Portugal é conhecido, né? É conhecida pelas colonizações, né? Então, tem várias colônias. No Brasil foi uma colônia portuguesa, mas alguns países da África também falam português pelo fato da colonização, e foi uma colonização violenta, né? Foi uma colonização violenta, e aí eles deixaram a língua como instrumento também de dominação, porque língua é cultura, tá certo? Mas ele não fala no texto, é interessante, eu disse tudo isso, mas ele não fala no texto desse intercâmbio. Ele fala que uma empresa, né, uma editora brasileira, publicou essa antologia antirracista, né, lá em Portugal. Mas ele não fala desse intercâmbio, por isso que a alternativa D está falsa. A alternativa é a distância territorial entre os falantes do português que vivem em Portugal e no Brasil. Também não fala dessa distância. Então, o preconceito não se dá pela distância, o preconceito não se dá pelo intercâmbio cultural, o preconceito não se dá pelos diferentes graus de instrução, o preconceito não se dá pela dificuldade de consolidação. O preconceito se deve pela existência de uma língua ideal que os portugueses dizem ser a língua portuguesa de Portugal. Por isso que a alternativa certa dessa questão é a alternativa C. Espero que você tenha compreendido. Bons estudos e até a próxima!